Olá, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer uma leitura que é para o mês de julho, para quem é do signo de Áries. Vamos ver aqui o que os oráculos e o tarô têm para dizer para você, para o que você tem que fazer, o que você tem que se preocupar mais, o que você tem que não evitar de se preocupar. Vamos ver o que eles trazem aí de novidade que vai entrar na sua vida. Então, peraí, vou começar aqui com o Monology, que é um oráculo. Pensa aí na sua situação. Todo mundo que é de Áries, eu ainda não cortei, então não vou aceitar nenhuma carta, tô embaralhando ainda, tá? Bom, primeira coisa, já começou pulando carta, é porque você é agitado, ou tá agitada, né? Vamos ver então aqui o que o Monology traz para quem é de Áries, ou também para quem tem Áries forte no mapa, né? Essa leitura, lembrando que é uma leitura geral, pode ou não ressoar com você, pode ser que parte da mensagem seja para você, pode ser também que às vezes algo que saia aqui, eu fale que é o seu sentimento, suas impressões, e às vezes é de outra pessoa que lida com você. Então pode ser, por exemplo, você namora alguém, eu falo que você é de um jeito e na verdade quem é assim é a pessoa, né? Pode acontecer, espelhamento. Então, não se preocupe, se acontecer isso, você já adapta a sua situação, tá bem? Então vamos lá. Se você quiser uma leitura mais específica, aí tem que ser uma leitura particular, combinado? Então, a partir de agora, as cartas que caírem, eu vou aceitar. Bom, já caíram 4, né? E no fundo do deck, aqui é a dificuldade. Deixa eu só montar a mesa, tá? Então, o que a gente tem aqui de início com esse deck aqui do Monology? Ele fala aqui de algumas coisas que estão sendo as dificuldades que você está enfrentando ou vai enfrentar em julho. Tá falando aqui que tem alguma situação que realmente depende muito de comunicação para resolver. Tá bastante enrolado. O que eu sinto aqui é que tá bastante enrolado. É como se fosse assim, tá muito difícil para você conquistar o que você tá querendo. Parece que tá aparecendo um monte de dificuldade para atrapalhar alguma coisa aí que você tá querendo resolver. Então é como se fosse uma situação truncada, uma situação que a dificuldade tá complicada. Para algumas pessoas de Áries aqui é relacionado a romance, tá? Para outras não, pode ser, claro, como são várias pessoas, várias energias, pode ser relacionado à justiça, pode ser relacionado a trabalho, mas aqui tá falando sobre a dificuldade de iniciar uma relação, a dificuldade de arranjar alguém que seja do mesmo padrão vibratório que você. Então tá aqui falando especificamente para alguém que tá aí desse lado, que tá com uma situação assim, onde tá muito difícil conseguir se comunicar direito com essa pessoa, ou tudo que se fala a pessoa não entende, ou tudo que o outro fala você não entende porque não tá na mesma vibração. Então é difícil encontrar alguém que esteja alinhado. Se for no trabalho, é a mesma coisa. Você faz uma coisa, a outra pessoa nunca aceita as suas opiniões, aí as outras pessoas criam caso com tudo que você fala, o que você propõe não é aceito como melhor opção. Então isso daí tá deixando você pilhado, né? E aí tá falando aqui que a sua dificuldade nessa situação é realmente de segurar para você a informação, porque você estoura, né? Você estoura, vai lá, fala as coisas que você acha, não segura a sua opinião assim, fala na lata, doa quem doer. E aí começa a dar alguns problemas, porque nem sempre a gente pode falar tudo o que a gente pensa, por mais que a gente esteja sendo honesto, né? A gente às vezes tem que guardar algumas coisas, porque senão a gente traz problema pra gente. Então acaba vindo mais problema para sua para o seu entorno, para sua vida, exatamente porque às vezes você é
muito ríspido o comentário, né? Então aqui tá falando para você em relação a essa dificuldade, que você acha que as coisas podem ser resolvidas de uma maneira mais que para você tá visível o como se resolve, mas para as outras pessoas não. Então tem aquela questão, cada pessoa tem o seu momento de entendimento e às vezes a pessoa com quem você está lidando não enxergou ainda e aí você se irrita, porque a pessoa não viu, porque a pessoa não se liga, porque a pessoa não se toca. E aí é isso que acontece, a gente tem que ter a paciência e o discernimento, a gente tem que ter a sensibilidade de notar que às vezes a gente tem que entender que o outro só vai ver as coisas no momento que ele tem que ver, que ele vai aprender. É como uma criança, né? Eu gosto de falar assim que é como se fosse, às vezes a gente está lidando com adultos e é como se fosse uma situação onde você está lidando com uma criança. Não que a pessoa seja infantil, nada disso, nem imaturo necessariamente, mas quando você tá numa faixa vibratória mais alta e a pessoa tá numa outra faixa vibratória que ainda não teve a compreensão de alguma situação, de alguma coisa. Quando você fala, a pessoa não vê. É como uma criança quando você vai no shopping e fala, olha, esse brinquedo não vai dar para comprar. E a criança faz um escândalo. Mas a situação é que não dá para comprar o brinquedo. Às vezes porque não é possível, às vezes porque não é o momento, às vezes porque não tá na hora da criança receber um prêmio, por causa que ele tem que aprender alguma lição. E é a mesma coisa que acontece. E aí a gente tem que ter um pouquinho mais de tolerância, né? Eu acho que a palavra aqui é tolerância. E você tem a dificuldade de ter a tolerância, né? Que mais? Eu ainda não cortei, tá? Não embaralhei nada. Então aqui, os seus sonhos precisam de um plano prático. Então o que tá falando? Você tem que adaptar aí a isso tudo que foi falado, ou seja, essa situação que você lida ou todas as outras que você vem lidando que acontece o mesmo tipo de coisa, você tem que começar a pensar mais antes de falar, a avaliar se vale a pena falar ou não, o que aquilo vai trazer para você, é pensar mais e falar menos, sabe? Esse tipo de atitude que tá pedindo aqui para você ter, trabalhar isso no seu ser. Peraí, vamos cortar. Às vezes eu corto mais de uma vez porque eu esqueço se cortei, tá? Então, vamos ver, a partir de agora o que cair eu vou pegar. Então, o que caiu aqui, tá. Dificuldade de confiar que as coisas vão melhorar pra você. Por isso aqui, ó, olha como bate. Dificuldade de acreditar no impossível, dificuldade de confiar. Opa, tem que confiar, né, gente? Não tem jeito. Então, caiu aqui, olha, confirmando o que eu falei aqui em cima. Dificuldade de confiar, caiu a carta da confiança de cabeça para baixo, ó. Então, tá com dificuldade de confiar. A carta da resiliência caiu aqui, a necessidade de ter resiliência, de não criar coisas na mente, de não ficar alimentando, sabe aquele tipo de ranço dos outros? É para não ficar alimentando essas coisas, porque a gente vai criando uma aura em volta da gente mesmo que é negativa pra gente, acaba virando um fardo, tá vendo? Acaba, por quê? Fica difícil lidar com as pessoas, então vira um fardo. Olha a dificuldade para passar pelas montanhas. Montanhas significam a dificuldade, né? No tarô. Então, isso aí tem que ser mudado, porque é você mesmo mudando as suas percepções das coisas, da vida. E aí, fala aqui para você tomar cuidado, porque a gente não tem o poder de controlar a vida dos outros, a gente não tem o poder de controlar a nossa vida,
as coisas acontecem porque a gente está inserido num contexto onde tem várias pessoas. Então, tá falando aqui que você precisa também confiar mais no seu poder, né? Confiar mais, não se deixar abater pelo que falam, pelo que acontece, sabe? Confia que você vai conseguir realizar esses planos que não estão dando certo. Então você tá meio perdendo a fé, né? Por isso que sai a confiança virada aqui. Você tá perdendo um pouco a fé em relação a projetos, a realização dos seus projetos. E aí você começa a achar que é você que não é bom o suficiente, que é você que não consegue. E não pense assim. Não pense assim. Deixa esse medo todo ir embora, tá? Não se deixe abater, não se deixe ficar com depressão ou pensando bobagem, porque essas coisas aqui tem que ser tiradas do caminho. Você tem dificuldade em lidar com situações onde as outras pessoas têm medo, têm dúvida, não têm coragem. Você é muito mais assim de ter essa coisa da coragem, né? E aí você se incomoda muito quando as coisas não mudam, quando as coisas não acontecem. Então, você acaba entrando assim com uma energia que acaba causando da situação virar contra você. E é isso que eles estão ensinando aqui, tá? No fundo do deck, a gente tem... acabei de falar. A gente tem o auto-amor, o amor próprio. O que acontece? Como você tá vendo que tá muito difícil realizar os seus projetos, os seus planos, os seus sonhos, você começa a fazer um monte de criação. E por mais que algumas pessoas aqui até estão tentando fazer a mudança, estão evitando de pensar negativamente, estão batalhando para pensar no positivo, estão indo nessa busca, entendeu? Mas aí tá mexendo com seu amor próprio. Lembra que eu falei que você precisa confiar no seu ser, você precisa acreditar que vem para você? Porque aqui tá falando do amor próprio. Tem algum tipo aí de situação onde você precisa ser mais seu amigo ou sua amiga. Porque você não pode se autossabotar, né? A gente não pode autossabotar o nosso ser. Tudo que vem pra gente, a gente tem que confiar que é pro nosso melhor, a gente tem que vibrar positivo para vir o melhor pra gente. Se a gente fica pensando mantras negativos, pra mim não dá certo, a gente acaba trazendo essa vibração pra gente e acaba atraindo isso daí pra nós, né? Então a gente começa a negativar o nosso ser, né? Fica todo cheio de negativo em volta, a nossa aura fica toda pesada. Então, não, vamos mudar. O que é o amor próprio? Se respeitar, respeitar seu tempo. O outro não entendeu? Ok, não vou passar nervoso com isso, não vou me estressar, estragar meu dia com essas situações. E deixa fluir, deixa a vida fluir, entendeu? Aí, na vibração que você tiver, vai aparecer pessoas ou situações afim, que estejam afim energeticamente, que estejam na mesma vibração. Se você fica nervoso ou nervosa com tudo que fica acontecendo, sua energia oscila e você fica nervoso, nervosa e acaba caindo a vibração e atrai porcaria para sua vida. É isso que está acontecendo aqui. E a sua energia é como é que a gente pode falar? Parece daqueles brinquedos de parque de diversão. Uma montanha russa, sabe? Aí você fica cansado demais, energeticamente, se estressa demais com as situações, com as pessoas. Não pode. Deixa pra lá, deixa fluir. A pessoa não tá na mesma vibração? Gratidão. Uma hora vai estar e a gente conversa. É isso, e segue a vida, né? Então, o que saiu aqui? Apareceu aqui a necessidade dessa mudança energética. Olha que carta bonita.
a necessidade dessa mudança, né? A necessidade de perceber essas coisas, a necessidade de ser um pouco diferente, da vida ter mais leveza, de vibrar o positivo à sua volta, de trazer para a sua volta o que é bom e parar de ficar alimentando energias negativas. Fala aqui de uma transformação profunda no seu ser, uma transformação profunda no seu ser. Essa carta, ela me remete à Rainha de Paus, tá? Ela fala aqui de transformação, mas é a nível mesmo espiritual, de conceitos, no seu dia a dia, na sua família. Fala muito de uma transformação em julho que vem na sua forma de ver o mundo, sabe? Para você ser mais intuitivo, acreditar. Na verdade, não para você ser mais intuitivo, desculpa, é para você ouvir mais a sua intuição, porque ela aqui fica gritando a sua intuição, inclusive para cura, viu? A sua intuição, você tem aí uma habilidade, né, mediúnica aí em relação à cura. Algumas pessoas até têm que desenvolver essa habilidade, ou podem, se quiserem, né? Ninguém é obrigado a nada, mas fala aqui que é uma cura profunda no seu ser, porque você mudando a sua forma de ver essas coisas, as situações, aí as pessoas, quem vai parar de sofrer é você, entendeu? Fala aqui sobre os guias e mentores da espiritualidade, ó, que estão aí a seu favor, trabalhando para a coisa acontecer o melhor para você. Fala aqui que quando você está em paz, os seus chakras ficam alinhados, você fica bem. E saiu também essa carta maravilhosa, que é a carta de Lemúria, que é um paraíso, né? Um paraíso na Terra. Então, gente, é um paraíso que ele já existe e você precisa acessar o paraíso. O que é? É a paz, é a tranquilidade, é o como se lida com as coisas. E tá falando aqui que quando você começa a ver o melhor das pessoas, a aceitar que elas são como elas são, aí a coisa começa a mudar para você energeticamente, e aí começa a atrair coisas boas. É tudo que eu já falei aqui, tá só confirmando. Tá falando aqui de ancestrais, espíritos protetores. Eu vejo aqui muito forte, mesmo porque na carta também mostra, né? Uma entidade feminina te protegendo. Eu sinto uma avó. Enfim, né? Uma avó. Se abra para uma nova era, se abra, porque se você não ficar aberto, a coisa não vai, entendeu? É você mesmo que vai fazer essa mudança. Vamos ver agora o que o tarô tem para dizer, para complementar essa situação. Então, tá propondo aqui para julho, para quem é de Áries, uma mudança interna. Claramente, muda, porque senão o seu entorno não muda. Muda, que daí tudo muda. Tudo ao seu entorno muda. Não queira controlar situações e pessoas. Não queira controlar. Tá tudo certo dentro dos propósitos de Deus. Olha, de novo, uma outra carta que fala de dificuldade de comunicação. Bate com essa carta da comunicação. A gente já falou sobre isso logo no início. Alguma dificuldade de comunicação. Então, tudo isso você adaptando, melhorando, ajustando, é um ajuste. Você vai parar de ter problemas de comunicação, onde você acaba brigando com as pessoas brigam com você, as pessoas não aceitam sua opinião, começa a dar clash, né? Começa a dar umas batidas assim, né? De opinião, então é complicado. Choque de opinião. Aí fala aqui, para você confiar que vai ser melhor, que vai estar tudo bem para você, mas precisa ter esse ajuste. O equilíbrio é o segredo do teu sucesso. Aí diz que quando você conseguir controlar um pouquinho mais essa situação, você vai ter vai ser oferecido para você mais oportunidades de trabalho, mais oportunidades de relacionamento,
As pessoas vão começar a se abrir mais para você, entendeu? Fala aqui de uma situação. é, Fala aqui de uma situação que não deu certo, você fez algum corte de pessoas na sua vida, discutiu com alguém, teve aí algum rolo aí que aconteceu e que você acabou, ou a outra pessoa acabou decidindo tomar um outro rumo, né? Mas, ok, era pra ser como era pra ser. Se aconteceu, não tá errado. Para de achar, e se tivesse sido diferente? Não ia ser diferente, porque é uma situação que ia ter que ser como era. Você não sabe os motivos, não sabe por quê, mas foi desse jeito que tinha que ser. É como se fosse uma libertação de você aqui. Caíram as vendas, sabe? Essa sua decisão de tomar outro rumo ou da pessoa de tomar outro rumo, aqui realmente foi algo que fez você parar de sofrer, viu? Eu acho até que tá falando aqui mais de caso de gente que tomou a decisão. Alguém de Áries tomou a decisão de seguir a intuição e parar de sofrer, parar de aceitar muita coisa. Foi uma decisão que era para ter sido, foi uma decisão de uma busca de algo diferente, seja no âmbito, na área que for. Essa coisa aqui que aconteceu e teve um afastamento, pode ser de uma amizade, de trabalho, de amor, não era para ser mesmo, tá? Não era para ser. Tem coisas que são destinadas e tem coisas que não. Isso era uma coisa que não era destinada, sabe? Você sofreu com essa situação e passou o que tinha que passar, né? Mas não era pra você, então bola pra frente. Muda o padrão, esquece. Tá essa carta aparecendo muito aqui pra mim no embaralhamento, então fala que é alguma coisa de passado. Eu acho que é alguma coisa que talvez você tenha que ter passado para se curar de algum problema, algum trauma do passado, ou para curar alguma questão de vida passada, pode ser também, tá? Vamos ver o que mais caiu aqui, que caiu um monte de carta. Vamos ver. Trouxe muito sofrimento, mas todo o sofrimento que você passou com essa situação foi para te trazer aprendizado e você aprendeu, tá? Então não tenha medo, porque você tem a sensação que deu um passo para trás, sabe? Você tem a sensação de que deu um passo para trás e não em direção ao a sua sorte, a sua realização. Mas não deixe mais esses pensamentos te rondarem, porque não vejo mais sofrimento nas suas decisões agora, a partir de agora. Seja mais racional do que emocional e não tenha medo de seguir adiante, porque você tem aqui um 10 de copas na sua mesa. Então tá dizendo que você deu um passo atrás para poder dar um passo à frente, porque lá na frente você tem uma grande realização. E no fundo do deck, um rei de pentáculos, que mostra que vai ser uma coisa boa e estável, tá? Seja lá o que for, vai ser muito bom e estável. Então tá falando aqui dessas decisões, dessas coisas que você não tem o poder de mudar, porque são coisas que você tinha que passar. Fala de uma cura que aconteceu aí de vidas passadas ou de passado, de infância para alguns, para você fazer um balanço sobre esses relacionamentos e situações que você viveu e ver o que foi que você aprendeu com essa pessoa ou com essas pessoas, e aí fazendo esse balanço, entendendo, compreendendo, fazendo esses ajustes que foram passados aqui, a sua vida vai se abrir para o melhor e vai caminhar para uma abertura, uma expansão maior na sua vida, tá bem? É isso que tem para você trabalhar aí na sua mente no mês de julho. Gratidão! Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal, passa o vídeo também para seus colegas que são do mesmo signo e até a próxima. Gratidão!